Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o professor André. Hoje vamos dar sequência à cadeira de banco de dados. Vamos falar um pouco sobre o processo que foi passado na aula passada, que seriam instalar os programas, que acho que todo mundo já instalou. Então, a gente basicamente vai trabalhar no IB Expert, que é o nosso gerenciador de banco de dados. Lembrando que o banco de dados, então, é uma estrutura que se instala no computador. Ele não é somente um arquivo, né? Ele é uma estrutura, é uma engine. Então, para que funcione bancos de dados relacionais. A gente está trabalhando com o Firebird. Então, passei para vocês a instalação do Firebird, que é gratuita, né? Então, se instala o Firebird, depois se instala o IB Expert, que é o gerenciador desse tipo de banco de dados. Existem outros, logicamente, mas a gente trabalha com o IB Expert ali, temos uma cópia de estudo. Então, ali na aula passada, falei sobre como instalar esses programas, né, e fiz uma pequena demonstração ali, falando, só conversando, de criação e criação de tabelas, e falei um pouco de relação, e mostrei o desenhador também, que é onde se desenha esses bancos de dados. Então, hoje a nossa aula vai ter a seguinte rota. Vai ser a criação de um banco do zero, então, no IB Expert, e após essa criação, a gente vai criar algumas tabelas. Só que hoje a gente vai ter um objetivo, ou seja, um assunto. A gente vai criar um banco de dados baseado, claro, uma pequena parte, né, não complexo, mas baseado como se fosse um estacionamento, uma garagem de automóveis, que tu chega lá, estaciona o carro e tal. Então, antes de começarmos o projeto, quero falar, então, um pouco sobre regras de negócio. Para você desenvolver um sistema, ou até mesmo um banco de dados, você precisa ter uma noção, ao menos uma noção do que você está fazendo, né? Vocês vão aprender ali em análise de sistemas que um programador, para ele poder desenvolver um sistema, ele tem que fazer uma análise, né? E essa análise é feita pelo analista de sistemas, na verdade. Mas, para o programador chegar no contexto, o que ele tem que fazer? Ele tem que estar com essa análise em mãos. O que seria essa análise? Conhecer essa empresa, saber que ramo ela trabalha, qual é a metodologia de trabalho. Ou seja, o analista de sistemas, ele tem que ir lá na empresa, conhecer essa empresa, ver como que essa empresa trabalha, qual é o objetivo do programa e fazer o levantamento de pré-requisitos. É esse ponto, mais ou menos, que eu quero chegar aqui para a nossa cadeira de banco de dados. Falando em pré-requisitos de banco de dados. Por exemplo, hoje o nosso exemplo é de um estacionamento de automóveis. Então, eu preciso saber como que funciona um estacionamento de automóveis. Claro que hoje o nosso exemplo aqui é hipotético, é só um exemplo. Mas vamos pensar aqui. Olha, eu acredito, pelo meu conhecimento, minha vivência, que um estacionamento, o processo seja mais ou menos o seguinte. Claro que, se vocês estiverem trabalhando profissionalmente, o mais ou menos não funciona, né? Vocês têm que saber exatamente o que precisa ser feito para poder desenvolver o teu banco de dados. O que eu estou falando? O seguinte, por exemplo, eu imagino que o processo de um estacionamento seja o cliente chega com o automóvel e lá dentro existe um processo computacional onde o funcionário digite a placa desse veículo e se esse cliente for cadastrado, ele vai registrar, então, a entrada desse automóvel
naquele recinto. Se não for cadastrado, quer dizer que é um cliente por hora. Então, o sistema vai saber que ele tem que emitir uma guia que o cliente entrou aquela hora. E a hora que o cliente sair, ele tem que puxar o tempo que ele ficou lá dentro e calcular o valor do estacionamento. Perfeito. Ou se o cara é cadastrado, ele é mensalista, certo? Mas, claro, a gente não vai aqui querer fazer um negócio muito complexo, certo? A gente vai fazer um exemplo simples. O que eu quero chegar de conclusão aqui com vocês é que a gente saiba que desse processo eu tenho que ter, no mínimo, um cadastro de veículo e, no mínimo, um cadastro de cliente, que é o dono desse veículo. O resto é um processo. E esse processo, que chamamos aqui de movimento, seria, então, uma tabela de entrada daquela placa, a hora inicial e a hora final, que seria a saída. Beleza, entendemos isso, simplificamos bastante, mas a gente chegou à conclusão que tem que ter tabela de veículos, tabela de clientes e tabela de movimento. Baseado na nossa aula passada, que eu expliquei ali por cima, né, só conversando, que o banco de dados, então, é um local, uma estrutura, é uma engine, que a gente vai criar algumas tabelas. E nessas tabelas, a gente vai referenciar campos. E ali dentro a gente vai gravar as informações, certo? Então, hoje, eu vou começar a falar sobre como a gente vai criar esse banco de dados e como a gente vai criar essas tabelas. Eu quero mostrar para vocês a questão da nomenclatura, antes de mais nada. Então, agora aqui eu vou passar para a apresentação, vou abrir o IB Expert e vou repassar como a gente cria o banco de dados e, logo após, como a gente vai criar essas tabelas. Certo? Então, vamos lá. Eu vou particionar aqui, compartilhar a minha tela. Beleza, já está sendo compartilhado, então eu vou minimizar aqui a minha tela. Agora eu vou chamar aqui o IB Expert, então. O IB Expert, então, que é o nosso gerenciador de banco de dados, né? Então, olha só. Então, lembrando, como que eu crio um banco de dados? Para mim, criar um banco de dados começa com o processo aqui desse ícone, não sei se vocês enxergam bem, mas é o que tem um asterisco vermelho em cima. Então, eu clico nele, é o nosso primeiro passo. Ele vai abrir a janela aqui de criação de banco de dados. Nesse momento, eu posso escolher aqui em servidor remoto ou local. O que significa isso? Significa o seguinte, eu posso ter uma rede de computadores e posso instalar em um deles o banco de dados. E os outros computadores acessam essa máquina para ler e gravar nesse banco de dados que foi escolhido, que aqui eu poderia chamar de servidor. É onde, de 10 máquinas, uma é escolhida, claro, a mais potente, etc., né, dentro de uma rede, e ali eu consigo gravar o meu banco de dados. Então, se eu fosse criar numa rede, eu escolheria aqui remoto, e nesse remoto eu escolheria qual servidor, ou pode ser pelo número IP também. Não sei se vocês já estudaram ali em redes, mas o número IP é um número único na rede. Mas o nosso caso aqui não é de servidor. Então, a gente vai escolher local. Local, então, seria somente na nossa máquina. É um banco de dados que eu vou criar aqui, mas ele não é compartilhado.
Então, olha só, eu escolho o local e aqui na base de dados eu tenho que dizer aonde ele vai ser criado. Para isso, eu vou criar uma pequena pasta pelo Windows Explorer, abrir o Windows Explorer aqui, ó, e vou no C da minha máquina e vou criar uma pasta. Botão direito, nova pasta, e aqui eu vou botar o nome de estacionamento. Vou botar em maiúsculo, estacionamento. Então, eu criei uma pasta chamada estacionamento. É dentro dessa pasta que eu vou criar o meu banco de dados. Então, olha só, fecho aqui o Windows Explorer, minimizo apenas. E aqui dentro, na base de dados, eu poderia escrever diretamente assim, ó, C, dois pontos, barra para trás, estacionamento, e mais uma barra e botar o nome do meu banco de dados. Dentro da pasta estacionamento, eu vou chamar o meu banco de dados de banco E, de banco de dados de estacionamento. Ponto .fdb, porque o nosso banco de dados é o Firebird. Certo, mas se eu não quero escrever direto aqui, eu apenas posso clicar aqui neste abrir, e daí, pelo Windows, eu acho a minha pasta lá no C, estacionamento, entro nela com 2 cliques, lá em cima já mostra ó, que eu estou com ela selecionada, e agora aqui embaixo eu boto o nome do meu banco, banco de banco de dados de estacionamento. Aqui embaixo já está escolhido o ponto .fdb, então eu simplesmente vou dar abrir. Ele simplesmente fez o quê? Montou esse texto aqui para mim que eu tinha escrito manualmente, mas ele montou agora para mim. Então, quer dizer que eu vou criar o banco E dentro da pasta estacionamento. Beleza. Agora, eu escolho o utilizador. O utilizador é a mesma coisa que o usuário, tá? Usuário e senha. Então, o meu usuário, o usuário padrão do Firebird é o sysdba. E a minha senha é sempre master key. Master key, com K, E e Y. Isso tudo está no nosso manual. Agora, eu tenho que escolher a tabela de caracteres. Aqui onde diz none, eu vou escolher o IN1252. Por quê? Tabela de caracteres são quais os caracteres que aceitam aqui dentro do banco de dados. É mais ou menos como as nossas letras do teclado ali, né? Quais as letras tem no nosso teclado, o que pode gravar ali dentro. O IN1252 é da região aqui do Brasil, tá? Então, ali a gente vai gravar basicamente o que tem no nosso teclado aí, que é da ABNT, Associação Brasileira de Teclados? Não sei. Mas ele tem ali o padrão ABNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Isso aí, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, o nosso teclado, ele é nesse padrão, e esse padrão é o Win1252, beleza? Vejam que aqui na esquerda está marcado registrar base de dados. Isso é um ponto que eu queria falar com vocês, que é o seguinte: se eu já tenho um banco de dados criado, ou seja, por exemplo, copiei o meu banco de dados que eu criei na aula, levei para casa, agora eu quero trabalhar lá em casa nesse banco de dados, eu tenho o IB Expert, eu tenho que criar uma base nova? Não. É como se fosse colocar um cartucho num videogame. Você vai apenas registrar a sua base para que você possa abrir. Tá vendo aqui na esquerda que eu tenho várias bases, ó, Campinas, não sei o que, são bases que já estão registradas. Se eu tivesse o meu banco E já criado, eu não precisaria fazer a criação de banco de dados. Eu partiria para o segundo passo, que é registrar o banco de dados. Neste botão bem da esquerda ali, o que tem o mais. Então, ali o mais é quando já existe uma base e você quer apenas registrar.
Como eu botei criar, ele vai criar e já me pede para registrar logo após. Então, como está marcado aqui o registrar base de dados, eu vou dar um OK. Nesse momento, ele já criou lá no C. Vamos lá ver? Eu abro aqui o Windows Explorer de novo, vou na pasta C, estacionamento. Lá dentro, ele já criou o banco EFDB, tá vendo ali? Já está criado. Só que agora eu tenho que registrar para que ele apareça aqui na esquerda, ó. Aqui ainda eu não tenho o banco E na esquerda, mas agora eu vou criar. Esta tela, então, é do registro de banco de dados. Então, aqui ele já escolheu para mim que é local, já colocou o endereço dele. Eu tenho que escolher aqui a versão do Firebird, a nossa é a 2.5. E eu tenho que botar um nome simbólico aqui para a base de dados. Esse nome eu vou botar um nome pequeno, tá? Vou botar só este de estacionamento, certo? É um apelido para mim. Depois, mais adiante, eu vou explicar por que precisa esse nome pequeno. Porque senão o comando, às vezes, fica muito grande se você botasse estacionamento. É mais fácil você escrever este, certo? Então, aqui é o apelido do meu banco de dados. O este, então, ele está relacionado ao C estacionamento banco EFDB. O utilizador, que seria o usuário e a senha, ele já puxou. O Windows 5.2 ele já puxou. O que temos que trocar aqui embaixo, ó, é de Russian, de russo, para default char7. Por que default char7? Se você escolher default aqui, ele vai obedecer esse Windows 5.2 aqui, tá? Então, vou apertar registro agora. Nesse momento, ele criou aqui na esquerda o este, ó. Então, agora, o meu cartucho já está dentro do videogame, usando aquela pequena paródia ali, né? Então, olha só, o este, se eu olhar aqui embaixo algumas informações dele, ó, então eu cliquei no este, ele está me mostrando, o este é no C estacionamento banco EFDB, é aquele cara lá. Então, eu já criei o meu banco de dados e já registrei, porque ele aparece aqui nessa lista de bancos de dados aqui, pode ver que eu tenho vários aqui, ó. Mas então o este já criei, ele foi parar lá embaixo porque foi o último que eu criei. Então ele já está registrado. Se tudo deu certo até agora, se tudo foi feito direitinho, nesse momento eu vou apertar 2 vezes o este aqui, dar 2 cliques rápido aqui, ele vai abrir o banco de dados. Então, dei 2 cliques, ele abriu, olha só, ele fica nessa aparência verde e fica mostrando toda a estrutura do meu banco de dados. O meu banco de dados tem domínios, tabelas, vistas, procedimentos, automatismos, geradores, UDFs, perfis, índices, etc, etc, certo? Tem várias coisas. A gente vai ver durante o curso sobre vistas, sobre procedimentos, automatismos, geradores, a gente vai ver quase tudo, tá? Mas hoje, o que importa para nós é a gente criar algumas tabelas referentes ao nosso processo de estacionamento. Certo? Então, agora aqui, eu vou abrir, antes de a gente criar as tabelas, eu vou abrir o Word para a gente conversar sobre o nosso levantamento de dados. Olha só, abri o Word aqui para a gente enxergar melhor, tá? Vou aumentar a fonte um pouquinho. Aí. Então, olha só. Eu já entendi, digamos, né, hipoteticamente, que eu fui ao local, conversei com o dono, vi como que ele trabalhava, o que ele precisava, né? E daí eu cheguei à conclusão que eu preciso ter, no mínimo, a tabela de veículos e a tabela de clientes, e mais uma de movimento. Essa de movimento a gente até não vai ver hoje. A gente vai focar mais na de veículos e de clientes. Então, olha só, a primeira coisa que eu penso é o seguinte: para mim criar uma tabela de veículos, quais as informações que eu tenho que ter? Então, olha só, a gente faz uma coisa, geralmente, chamada brainstorm, que vem do inglês chamado
tempestade, brain é cérebro, né? Tempestade cerebral. Isso é muito usado pelo pessoal do marketing, quando eles vão fazer alguma campanha. Então, o que é? Eles vão jogando palavras ali na tela até que alguém diga chega, e dessas palavras eles elegem, eles escolhem realmente o que interessa. O nosso brainstorm aqui para banco de dados, a gente está pensando na tabela de veículos. Essa tabela de veículos, quais as informações que teria que ter ali dentro? Daí a gente começa a pensar. A primeira que eu penso é, tem que ter um código. Beleza, vai ter lá o veículo número 1. Joia. Depois eu penso, esse veículo tem que ter uma placa. Beleza. Daí penso também, tem que ter um nome, tem que ter quem é o cliente, que é o dono, né? Dono. Tem que ter cor, Vou jogando ali na tela. Não sei se tem que ter, mas vou jogando ali na tela, certo? Vou botar aqui, ó, para que fique em mais de uma coluna. Fica mais fácil para a gente... página layout. Eu quero em 3 colunas aqui. Aí, beleza. O cliente, dono, cor. Daí... Cor, eu quero também que tenha... O que mais que tem que ter em veículo? Cor, potência, será que tem que ter? Potência. Daí eu quero que tenha também ano, né? O veículo tem que ter o ano. Vamos ver se eu consigo passar já para a segunda ali. Aí, tem que ter ano. O que mais que tem que ter veículo? Código, placa, nome, quem é o dono, a cor, potência, ano. Tem que ter quilometragem. Será que tem que ter? Vamos ver, quilometragem. O que mais? Tem que ter chassis. Tem que Modelo. ter... Qual? Modelo. Modelo. Isso aí, modelo. Mais algum? Bem, resumindo, pessoal, o nosso brainstorm, que é a nossa tempestade cerebral para banco de dados, é mais ou menos isso, ó. A gente vai conversar lá com o dono, vai ver quais as informações que são pertinentes ao processo de cadastrar um veículo, certo? E depois a gente vai fazer o levantamento de campos que vai ter a nossa tabela. Daí, depois que a gente jogou tudo na tela aí, a gente começa a avaliar o que é importante para aquele processo de estacionamento. Para aquele processo de estacionamento, que é a entrada, saída e hora, eu preciso saber, por exemplo, a potência? Não, não precisamos. Então, olha só. Então, esse cara não precisa. Eu preciso saber o chassi do veículo para o processo de estacionamento? Estão entendendo que é relativo ao processo de estacionamento. Claro, se eu fosse uma oficina, eu precisaria, se eu fosse ali onde faz a vistoria, eu precisaria saber o chassi. Agora, para o nosso processo de estacionamento, eu não preciso saber o chassi. Eu preciso saber a placa, sim. Eu preciso saber o nome do cliente. Já vamos falar nisso. Ó. O nome do veículo, eu preciso saber, que seria o modelo, né? Então, o nome não precisa, se vai ter modelo, né? A cor do veículo, para o estacionamento é importante, né? Entrou um Fuca azul, beleza. O ano do veículo, talvez nem precisasse, tá? Mas algumas coisas, de repente, carros mais velhos que 20 anos, eu vou cobrar menos. Então, eu vou precisar ter o ano. Entenderam mais ou menos quais são, assim, uma análise de requisitos de uma tabela para saber o que é importante, mas relativo ao processo que eu quero construir. Então, esse processo
quem vai trabalhar com banco de dados, ele tem que fazer, certo? Então, olha só, são esses campos que eu vou criar. Código, placa, o cliente. Agora quero chegar nesse ponto aqui. O cliente vai ser apenas o código do cliente. Código cliente. Por quê? Porque logo abaixo eu vou ter... Não está passando. Logo abaixo aqui, ó, eu vou ter o meu levantamento. Eu vou ter o meu levantamento da tabela de cliente, que é o dono do veículo, certo? Então, olha só, no cliente, quais são os campos que eu tenho que ter para o processo de estacionamento? Bem, primeira coisa, tem que ter o código do cliente, né? Código, certo? Tem que ter o nome do cliente. Tem que ter um telefone para me contratar ele. Aí, eu tenho que ter também um e-mail desse cliente, se ele quer ser comunicado por e-mail, né? Eu tenho que ter também idade, será? Data, nascimento, será que tem que ter? Tem que ter o nome do cônjuge, será que tem que ter? Tem que ter nível escolar, tem que ter, como é que é ali, situação civil, não, é estado civil, se é casado, tem que ter endereço, o que mais? Tem que ter cor do cabelo. Beleza, isso foi o que eu pensei aqui. Mas conversando lá com o pessoal, relativo a um processo de estacionamento, eu não preciso ter, por exemplo, a idade. Por quê? Porque eu tenho vou ter a data de nascimento, eu posso calcular a idade, né? Então, idade não precisa ter. Nome do cônjuge, será que é interessante? Ah, sei lá, porque se ela vem pegar o carro, né? Então tem que ter o nome do cônjuge. Nível escolar é importante para um processo de estacionamento? Não. Estado civil, se é casado, se é solteiro, se é desquitado, também não me interessa. Para um processo de estacionamento não preciso ter isso. Tanto que aqui, nome do cônjuge, a gente vai botar assim para autorizado. Autorizados. Então, não precisa saber se é mulher, se é tio, se é primo. Se está autorizado, ele pode pegar o veículo. O endereço tem que ter, que é para cobrança, né? Cor do cabelo tem que ter? Não. Agora, olha uma coisa importante. Eu tenho que ter o CPF? Ah, mas veja bem, o cara vai cobrar ali mensal, né? Daí tu começa a pensar. Bem, se ele vai cobrar mensal, e um mês ele não me pagou, 2 meses ele não me pagou, 3 meses ele não me pagou, eu posso botar ele no SPC. E para mim botar ele no SPC, eu tenho que ter o CPF. Então, CPF ou CNPJ, se for uma empresa, tem que ter. Então, beleza. Olha só, mais ou menos eu escolhi quais os campos. Agora, olha só, volta aqui um pouquinho. Tá vendo que na minha tabela de veículos e na minha tabela de cliente, eu tenho 2 vezes o campo código, código do veículo e código do cliente. Agora eu te pergunto,
Dá para deixar o mesmo nome em duas tabelas diferentes? Dá para deixar. Mas olha só, a gente tem que pensar um pouco além. O que eu estou querendo dizer com isso? Se lá na minha programação, já estou fazendo um programa lá, e lá na minha programação eu tenho que gravar um valor no campo código da tabela de veículos, eu vou ter uma dificuldade de saber qual é o código da tabela de veículo e qual é o código da tabela de cliente. Então, vou contar uma pequena história para vocês. Muito antigamente, lá, quando inventaram lá o banco de dados, né, que não funcionava mais em arquivo de texto, que eu contei para vocês na aula passada, né, eles começaram a criar o banco de dados. Bah, beleza, banco de dados, né, joia. Então, daí fui lá, criei uma tabela de veículos e criei o código, que seria o código do veículo, e criei também uma tabela de cliente com o campo código, que seria a tabela código do cliente. Só que na hora de programar dava uma dificuldade, porque eu não sabia quem era quem. Então, a coisa começou a ficar confusa, atrapalhada. Então, eles decidiram criar uma regra, criar algumas regras para essa criação de banco de dados. Então, eles chamam aqui de conotação húngara. Por quê? Porque os pensadores que criaram isso eram lá da Hungria, onde eles fizeram um grande encontro de desenvolvedores de sistemas, né? E resolveram padronizar e ficou se chamando conotação húngara. Então, olha só como é que funciona. Quando eu for dar nome a uma tabela, a tabela tem que ser, claro, isso aqui não é obrigado, cada programador faz como quer, mas existem as regras a serem seguidas. Um bom programador tem que ser regrado, porque se ele trabalha num projeto e ele sai desse projeto para trabalhar em outro projeto ou foi demitido, o programador que vai pegar esse projeto para trabalhar, imagina se o primeiro fez do jeito que queria, o segundo não vai se achar, não vai saber o que é o que, né? Então, olha só, tabela de veículos, quando é uma tabela, então sempre vai começar com tab, continuado por um underline, e vai se botar agora do que se trata essa tabela. No nosso caso, veículo, sempre no singular. Então, eu sei, quando for olhar lá numa base de dados, num programa, depois eu vou mostrar para vocês quantas tabelas tem um banco de dados normal, que vão ter muitas tabelas. Então, para mim saber qual tabela é a de veículos, então eu coloco sempre assim, ó, tab, underline, o assunto que vai. Então, a tab veículo. Não pode ter acentuação, não pode ter espaços, nem nada, tá? Então, tem que ser simplesmente tab veículo. Beleza, o nome das tabelas a gente já aprendeu. Sempre começa com tab, underline e o assunto no singular. Por exemplo, tab veículo. Então, eu já sei que é uma tabela que tem dados de veículos ali dentro. Beleza? Beleza. Só que os campos dessas tabelas também tem que ter uma conotação húngara. Se eu estou, olha só, se eu estou dentro da tabela de veículos, o meu campo não vai se chamar código. Olha aqui, ó, eu pego os primeiros 3 dígitos do assunto e coloco antes aqui, ó. Então, o meu primeiro campo, que seria código, ele vai se chamar VEI código. Certo? A placa vai se chamar VEI placa. Por quê? Porque quando eu estiver programando com essa tabela, eu vou saber que VEI código, opa, é um código de veículo, certo? Não necessariamente tem que ser 3 letras, poderia VEIC, de veículo. Mas aqui vamos deixar só 3. O que eu quero dizer é que tem que ter uma abreviação do assunto antes do campo. Então, por exemplo, VEI, cor.
Quilometragem precisa ter aqui para estacionamento? Não, então esse aqui cai fora. Modelo vai se chamar VEI modelo. Ano, VEI ano. O código do cliente. Olha aqui que coisa interessante, ó. Vou tirar esses caras aqui que estão riscados, não me interessa mais. Olha só. Esse código do cliente, veja bem. Olha o que eu vou fazer. Eu não vou mexer nele agora. O VEI modelo ainda pode ficar aqui. O meu código do cliente, eu vou deixar ele em vermelho aqui por enquanto. Ó. Agora, eu vou fazer aqui a tabela de cliente. Ela se chama tabela de cliente? Não. Ela vai se chamar tab underline cliente. Daí eu sei lá dentro do meu banco de dados que a tabela tab cliente tem dados de cliente ali dentro, né? Certamente. O código, então, vai ficar cli, tá? Cli código. O nome, como vai ser? Cli nome. CPF, cli CPF. Preciso ter um campo CNPJ separado? Não. Então, quando um campo tem dois assuntos, ele se chama CLI CPF CNPJ. Quer dizer que é ou CPF ou CNPJ. Beleza, vamos continuando. Telefone vai se chamar CLI telefone. E-mail, CLI e-mail. Vamos deixar até assim, ó. Aí. Idade não precisa, cai fora. E data NASC. Data NASC é data de nascimento, mas para não ficar muito grande, eu posso abreviar assim, né? Os autorizados, CLI autorizados. Nível escolar não, ficou o endereço ali, então eu limpo aqui. Vamos ter o CLI endereço. Cor do cabelo, muito menos. Então, olha só, o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, ó. Tá vendo esse CLI código aqui, ó? É a chave da minha tabela. O que eu vou falar agora sobre chave? Eu vou inserir aqui, ó, um asterisco para vocês saberem que é a chave da minha tabela de cliente. A chave, o que é? Eu vou botar aqui, ó, é um código único sequencial. Ou seja, código único sequencial. Quando eu crio um cliente, o primeiro da minha lista vai ser o código 1. Depois, quando eu criar o segundo, ele vai ser o código 2. Quando eu criar o terceiro, 3 e assim por diante. Ele nunca pode ter dois código 1. Entenderam o que é uma chave, código único sequencial? Então, quando eu falar é a chave, é porque ele é um código único e é uma sequência. Então, olha só, se eu tenho na minha tabela de cliente um CLI código que é único e sequencial, eu posso, lá na minha tabela de veículo, usar esse cara aqui no código do cliente. Ctrl+C, Ctrl+V. Então, lá na minha tabela de veículo, eu vou ter um cara que é o CLI código, para mim saber que aquele veículo, olha, veja bem aqui, ó, tá vendo o asterisco no V e código? Aqui na tabela de veículo, a minha chave sequencial única é o código do veículo. Veículo 1, veículo 2, veículo 3, veículo 4, veículo 5. Agora, o CLI código eu posso repetir aqui dentro do veículo. Por exemplo, o veículo 1, que é um Fusca, é do CLI código 1, que é o André. O veículo 2, que é uma Pampa, também é do CLI código 1, que é o André. Ou seja, o André tem dois veículos. Entenderam mais ou menos? Não se apeguem muito a isso, tá? Eu só estou mostrando para vocês que cada tabela tem que ter uma chave única
E quando eu quero gravar um código de outra tabela, eu trago o nome lá da outra tabela, ó, clique código. Depois vocês vão entender melhor. Até agora eu quero que vocês tenham entendido que a gente tem que eleger quais são os campos que interessam para o nosso processo, ou seja, o nosso processo é de estacionamento, então eu escolhi alguns campos para veículo que são importantes nesse processo. Segunda coisa é a tabela de cliente. Então, essa tabela de cliente tem que ter alguns códigos, alguns campos que são referentes à tabela de cliente para esse processo. Certo? Então, chegando nesse ponto que a gente já fez um brainstorm aqui para saber quais eram os campos interessantes, e a gente também falou da conotação húngara, que tem que ter um nome. Quando é o nome de tabela, vai o tab na frente, depois o assunto, e o campo vai o início do assunto, e mais qual a referência, o que é aquele campo, né? Aqui, esse aqui é placa, esse aqui é cor, esse aqui é ano. E também, só que todos com o VEI na frente, que é a abreviação do veículo. Cliente, a mesma coisa. Clicóide, clinome, cliente. Então, essa é a conotação húngara que temos que obedecer, tá? Agora, o que eu queria falar com vocês? Cada campo desses aí, ele tem um tipo. Teoricamente, o professor Antônio, que é de lógica, ele tem que passar para vocês quais são os tipos de dados, tipos de variáveis, tipos de dados. Vou falar aqui rapidamente, porque isso não é dessa cadeira, mas como vocês estão atrasados lá, vou falar aqui embaixo, ó. Vou botar em vermelho aqui para vocês entenderem. Olha só, integer, ou também chamado de inteiro, ele é um número sem casas decimais. Ou seja, o meu código único ali das tabelas vai ser do tipo inteiro, integer. Porque eu vou dar um exemplo aqui de como é esse código. Ó. É o 1, é o 2, é o 4, é o 25, é o 47, é o -1, é o 0. Entenderam o que é um número inteiro? O que é um tipo de dados inteiro? É um número sem casas decimais. Esse é o nosso primeiro e mais importante tipo de dado. Vou botar aqui, ó. Tipos de dados. Para vocês não esquecerem, certo? Vou aqui, ó, vou botar uma letra bem bonita aqui, ó. Tipos de dados. Então, nós temos o inteiro, certo? Então, quando eu for criar uma tabela e criar lá o VEI código, esse cara vai ser do tipo inteiro. Vou botar menos, vou botar só int. Ai, não quero deixar, vamos apertar aqui, ó. Deixa eu abrir mais espaço aqui, tá? Aí. Então, ele vai ser um int. O VEI código vai ser um int, tá? Então, é um inteiro. Agora, olha só. O VEI placa, ele parece ser um numérico, mas ele não é, né? Porque ele tem que ter letras junto. Ainda mais agora nas placas novas, né? Então, quando tem que ter letras junto, olha só. O meu tipo deixa eu pegar, botar aqui. Vou passar para outra página. Aí. Olha só.
passar isso aqui para uma página só. Aí. O meu segundo tipos de dados será o char ou caractere, né? Mas é o caractere. Também, ou chamado também de string. O que é isso? São caracteres alfanuméricos. O que são alfanuméricos? Pode ser alfabético ou numérico. Então, olha só, é texto. O tipo char é texto. Sempre um tipo char, depois vocês vão aprender em programação, eles são separados com aspas, dentro de aspas. Então, por exemplo, um exemplo seria André, com aspas. Uma aspa simples, tá? Às vezes dupla, depende da programação. Então, o André, o próximo vai ser o José, ou uma placa, também, entre aspas, CBX 5588, certo? Então, vejam que texto, sempre dentro de aspas, e pode ter número dentro, certo? Então, faço aqui a pergunta para vocês. Este número aqui, o que eu vou digitar, olha só o que eu vou digitar. É um integer ou é um char? Alô? Eu acho que é o integer. Mas aí que está o erro, olha, ele está dentro de aspas, então ele é um texto. Essa é a diferença, olha só. Se eu colocasse aqui, sim, seria um número inteiro, e não um char. Agora, se eu colocar dentro de aspas, ele pode ser um char. Então, um char pode conter números. Agora, olha uma coisa interessante. Quando eu somo dois inteiros, por exemplo, o 2 mais o 4, ele fica um resultado de 6. Certo, né? Legal. Agora, olha só. Se eu somar dois char, o 2 mais o char 4, ele fica um resultado de 24. Entendeu a diferença? Porque isso aqui, somar dois tipos char, se chama concatenar. Eu só estou mostrando aqui para vocês, porque lá na nossa tabela, a gente vai ter que criar a tabela e escolher o tipo de informação que vai ali dentro, de cada campo. Então, eu tenho que escolher entre inteiro, char. Agora, olha só um outro que eu vou mostrar para vocês. O float, também conhecido como real, também conhecido como extended. Isso tudo é números com casas decimais. Lembrando que em inglês, que é o nosso caso aí do banco de dados, o ponto flutuante, ou seja, o que separa as casas decimais, é um ponto. Ponto e não uma vírgula. Ou seja, olha só, aqui no Brasil, reais é assim, ó, 32,52 centavos. Lá nos Estados Unidos, o dólar, ele é 32,52 reais. Aqui no banco de dados, casas de ponto flutuante, tem casas decimais, então o float, ele é 32,52. Mas isso a gente vai ver mais adiante, tá? Eu só quero agora que vocês entendam que para mim criar uma tabela, que é essas tabelas aqui que a gente vai criar lá, ó, eu tenho que dizer que tipo é de dado.
Então, placa, como tem caractere junto aqui, ele vai ser do tipo char. O código que vem lá na outra tabela, ó, ele é um int. Então, aqui ele tem que ser um int também, ó. Então, entendeu o que é um int e o que é um char, né? Agora, a cor, amarelo, então não é numérico, então tem que ser um char, porque é texto. O ano, 1948, 2020, aí sim pode ser um int. Pode ser um inteiro, sem problema, porque só vai ter números, né? Agora o modelo. O modelo vai ser o quê? Vai ser um Corsa, vai ser um Palio, então vai ter que ser char também, né? O modelo vai ser do tipo char. Beleza. Continuando aqui, ó, no nosso cliente, então o nome vai ter que ser char. Opa. O nome vai ser char também. E olha só uma peculiaridade do char. Falando em char aqui, ó. O char, eu tenho que definir o tamanho. O que é isso? É o número de caracteres que pode conter ali dentro. Por exemplo, no nome, eu no mínimo vou botar 60 espaços para ele escrever, né? 60 caracteres, porque tem nomes grandes, né? Eu não posso criar lá um campo chamado nome e deixar tamanho 5. Fica inviável, né? Então, quando é tipo texto, eu tenho que botar o tamanho. Então, voltando lá para cima, olha só. A placa, então, a placa é geralmente 3 letras. Olha só, é 3 letras mais 4 números. Então, seria 3 mais o tracinho, podemos deixar o tracinho, né? Então, olha só, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. Então, olha só, a placa eu vou criar char, e daí eu boto assim, ó, de 8. A cor, que tamanho que tem que ter? Amarelo, amarelo. São 7. Ah, vamos deixar lá com 20, né? Vai que tenha lá um púrpura amarelado, rosado, sei lá. Então eu deixo um tamanho de 20. O integer não precisa, porque ele é um número, né? Agora o modelo, Palio, Corsa, tem lá o sei lá o quê. Mas vamos deixar assim, ó. Char, vou botar de 30. Então, quer dizer que eu deixei um espaço de 30 números, 30 caracteres para ele poder escrever o modelo. Então, entenderam que numa tabela eu tenho que ter o tipo de dado, além de ter, né, o nome, de que tabela veio, tem que ter se é inteiro, se é caractere, se é float, que é o ponto flutuante, né? Então, voltando aqui no cliente, olha só, eu vou deixar de 60 o espaço, 60 caracteres. O CNPJ, né? CPF ou CNPJ, o CNPJ tem 14 no máximo, então vamos botar aqui char de 14. O telefone, vou botar um espaço legal aqui, um char de 30, vai que ele bote 2 telefones ali, né? O e-mail, o cara tem um e-mail grande, então vamos deixar um char de 100 aqui, pode botar até 2 e-mail. Data de nascimento, chegamos num ponto aqui que é um outro tipo. Vou lá para baixo, olha só, vou mostrar mais um tipo aqui para vocês, ó. Temos o tipo date, que é data, né? Que é uma data. Essa data, então, aqui no Brasil, é representada assim, ó, com aspas, 10/02/1972. Mas como a gente está falando aqui em banco de dados relacional, que é tudo em inglês, lá nos Estados Unidos funciona assim, ó. Aqui eu vou botar aqui a BR, daí eu vou botar uma vírgula aqui. Nos Estados Unidos, que é em inglês, né? Eles usam assim, ó. 1972 é o ano, traço o mês e traço o dia. Viu como inverteu ali, ó? De 10/2 para 02/10. Então, lá é assim, tá? Mas tudo bem, isso a gente vai ver mais adiante. Mas eu tenho que definir esse date ali, ó. Então, quando for uma data, o tipo vai ser date. Autorizados seria quais as pessoas que são autorizadas a pegar o carro.
Então, eu tenho que ter um espaço grande ali para escrever vários nomes. Então, aqui eu vou botar um char e vou botar assim, ó, de 255, por exemplo. Acho que chega, né? Vou botar de 200. Tá bom. 200 espaços ali para escrever o nome da mãe, do pai, do irmão, tá bom. E mais o endereço, que também é escrito, então é também char, e vou deixar o espaço de 100. Beleza? Então, o que a gente viu aqui? Como criar a tabela, qual a nomenclatura húngara que tem que ter, e quais campos que tem que ter, e quais os tipos de campos, que seriam os tipos de informação. Beleza, tendo isso, eu já posso começar a criar a minha tabela. Então, hoje, a gente vai começar a criar as tabelas baseado aqui no nosso modelo, que depois eu vou disponibilizar para vocês, até já vou salvar isso lá, né? Salvar como? Já vou deixar na minha área de trabalho aqui. Vou botar aqui que é o doc da aula de 09/09/2020. Viram que hoje é 09/09/2020? Sabe o que isso tem a ver? Nada. Bem, vamos voltar lá então. Eu só vou salvar aqui para a gente não perder essa informação aqui, tá? Aí, beleza. E olha só. Então, eu já tenho o nosso modelo. Então, eu posso voltar lá para o IB Expert. Nossa, o professor falou até não querer mais aqui, né? Falou sobre banco de dados, sobre nomenclatura húngara, sobre tipos que devemos eleger, tipos de informação também, né? Então, olha só. Vou minimizar aqui o meu Word por enquanto. E aqui, então, no nosso IB Expert, lá em ferramentas, olha só, eu já tenho que estar com o banco aberto, verde aqui, né? Eu vou em ferramentas e vou usar lá embaixo desenhador de base de dados. Clico nele. É quase como se fosse um programa separado do meu IB Expert, tá? Quase isso. Eu ampliei ele aqui para ficar maior, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é salvar o nosso projeto de banco de dados. Ah, mas já não está salvo o banco de dados? O banco de dados está salvo lá na minha pasta. Olha, tudo que eu fiz no banco já está lá na minha pasta, lá dentro desse banco EFDB. Só que olha só, o projeto, que é o meu desenho, é um arquivo separado. Então, a primeira coisa que eu faço é salvar esse projeto aqui no disquetezinho, ó, save diagrama. A gente vai fazer um diagrama aqui, tá? Então, ele já caiu lá na pasta do estacionamento. Caso não tenha caído, você escolha o C, escolha a pasta de estacionamento. E ali dentro você vai botar, pode botar o nome de desenho. Desenho este de estacionamento. Vai dar um salvar. Tá vendo que ele vai salvar aqui como GRC, que é o nosso desenho, o nosso data model do nosso banco de dados. Então, vou salvar aqui. Agora, eu olho lá na minha pasta, ó, ele já tem lá o desenho este GRC, certo? Beleza. Então, agora a gente vai começar a desenhar o nosso banco de dados baseado no nosso Word aqui, ó. Então, a primeira tabela, e tem uma ordem para a gente fazer isso? Tem. Olha só, logicamente, eu não consigo criar veículo porque o meu código de cliente ainda não existe. Então, qual tabela eu tenho que criar primeiro? Eu tenho que criar a minha tabela de cliente primeiro, para quando eu criar a minha tabela de veículo, esse código aqui já exista. Já vou mostrar por quê. Então, a gente viu tabela de veículo primeiro e cliente depois, certo? Só que para criar, eu tenho que ter a noção que eu tenho que criar primeiro o cliente, porque esse campo código ainda não existe para mim criar a tabela de veículo. Então, eu vou criar primeiro a minha tabela de cliente. Então, eu já tenho aqui, ó, vou deixar aqui no fundo, ó, para a gente poder ir copiando ali no nosso desenhador. Então, a minha tabela, olha só, vai se chamar tab cliente, e o meu primeiro código, meu primeiro campo é o código do tipo int. Então, como eu faço isso? Volto lá, estou aqui no meu desenhador. Vejam que tem alguns ícones aqui mais à direita, ó. Esse primeiro ícone aqui, que é um quadradinho,
que se chama Table, é o que a gente vai usar, tá? Então, tu clica nele, ele ficou marcado. Agora eu pego o mouse e clico aqui, ó, no branco. Então, ele criou uma tabela ali para mim. Essa tabela... Deixa eu botar carregar o computador antes que se desligue. Já estou com o cabo aqui pertinho. Aí. Essa tabela, então, vai ser a nossa tabela de cliente. Beleza. Quando eu dou 2 cliques nela, ó, ela abre ali embaixo uma aba onde eu boto o nome da tabela, ó, Table Name. Tá vendo aqui na esquerda que está em Definition? É definições. Nas definições que está o nome da tabela. Se eu clicar em colunas, que é o de baixo, é para mim criar os campos, as colunas. Mas, por enquanto, eu estou na definição. Então, aqui, qual é o nome da minha tabela? Ah, eu olho lá no Word, né? Eu já sei que é Tab Cliente, mas olho de novo. Então, em maiúsculo, eu vou escrever Tab Cliente. Beleza, a parte da definição já está pronta. Agora eu vou para colunas. Aqui que o bicho começa a pegar. Eu amplio um pouco aqui o meu quadrado, ó, para ficar mais visível, aí. E o meu primeiro campo, qual vai ser? Olha lá, o meu primeiro campo é o CLI código, mas veja que ele tem o asterisco porque é uma chave primária, ou seja, o nosso código único e sequencial. Quando existe, ou seja, toda tabela tem que ter um código único sequencial, já digo isso para vocês, não é obrigatório, mas eu quero que sempre vocês façam um código único sequencial, que seja a chave da tabela. Então, a primeira coisa lá no programa, eu dou 2 cliques aqui nesse picar. Olha ali, ó, 2 cliques, pic, pic. Veja que ele criou uma pequena chave ali, lembrando que é PK. Por que PK? De primary key, chave primária, ou seja, única e sequencial. Então, sempre que eu vou criar uma tabela no desenhador, eu dou 2 cliques aqui no PK, para ele já largar aquela chavezinha ali. Então, o banco de dados já sabe que esse código não pode ser repetido lá depois enquanto informação. Certo? Aqui no name da coluna, eu vou botar o nome. Como que era o nome lá? CLI, underline, código, sem espaços, maiúsculo. E olha aqui o tipo. Aqui no tipo eu posso escolher, ó. Tá aqui o integer, tá aqui o float, tá aqui o date, tá aqui o char. Só que o nosso campo lá é integer. A chave primária sequencial é sempre integer. Então eu deixo ali. Para mim ir para o próximo campo, que é o clinome, olha só, é um char de 60, eu pego lá e dou um tecla para baixo, seta para baixo. Ele vai automaticamente para a linha de baixo, só que eu vou lá no name e coloco cli nome. Era clinome? Vamos conferir lá. Clinome, char de 60. Então, olha só, é um char de 60. Aqui no tipo, ó, eu troco para char. E olha aqui, tá vendo onde diz lente? Ele tá ali 10, mas o tamanho é 60. Lente é o tamanho. Então, olha só, eu passo para 60. Feito. Então, eu posso puxar a minha tecla seta para baixo de novo. Opa, 60, tem que dar um Enter. E agora puxo para baixo. Aí, agora eu vou para o próximo campo. O próximo campo qual é? E CPF CNPJ, tamanho 14 char. Então, olha só. E CPF CNPJ, dei um copy lá e um colar aqui, né? E o tipo é char, tamanho 14. Lá para baixo, próximo campo. Vou lá no texto, posso dar um copy aqui também, ó. É Ctrl C, né? Ctrl C, que é o tamanho char de 30. Então, olha só. Agora eu dou um Ctrl V aqui. E é tamanho char de 30. Tá vendo que ali em cima ele já está criando, ó? Já está criando minha tabela ali em cima, ó. Certo? Então, olha só. Agora, tecla para baixo aqui, seta, opa, clico aqui, ó.
e dou tecla seta para baixo e vou para o próximo, que é e-mail, tamanho char de 100. Clique e-mail, certo? Tamanho char de 100. Seta para baixo, vou para o próximo. Datanask. Ctrl C, Ctrl V. Posso escrever aqui sem problema. Só que aqui o tipo é do tipo date, ó. Daí ele já sabe que é data. Quando ele já sabe que é data, não precisa botar o tamanho, ele já sabe. Então agora vamos para o próximo. Os autorizados, que é o tamanho de 200. Então é CLI autorizados. É o tamanho de char, caractere, escrito, né? De 200. E para finalizar, o endereço, que é um char de 100. Não pode ter cedilha nem espaços, então tem que ser endereco. Então, olha só, tecla para baixo, endereco, e é do tipo char de 100. Beleza, a nossa primeira tabela de cliente já está pronta, pessoal. Então, eu aproveito aqui e salvo lá o meu projeto, para ele atualizar o meu salvamento, né? Salvei. Beleza, está salvo. Então, a nossa primeira tabela já está pronta. Mas olha só, vou minimizar aqui, ó. Aqui no meu banco de dados, na esquerda, ainda em tabelas não tem nada dentro, ó. Não foi criada ainda, porque eu estou só fazendo o projeto aqui, ó. Esse aqui é só o projeto, o desenho. Então, eu desenhei o primeiro. Agora, eu preciso desenhar a tabela de veículos. Olha só, olha só. Cliquei lá, né, na tabelinha, cliquei aqui, ela criou uma table 2 aqui, ó. Então, aqui eu tenho que primeiro dar o nome dela. Então, eu vou aqui em Definition na esquerda e lá eu vou colocar tab veículo. Agora eu vou para os campos, que seriam as colunas, ó. Clico em colunas. O que eu faço com a primeira coisa? 2 cliquinhos no PK, para me criar a chave primária. Beleza. E o nome do campo vai ser VEI código. Vai ser do tipo inteiro, porque uma chave primária, que é um número sequencial único, sempre vai ser inteiro. Então, ele já cria ali como integer. Então, agora eu dou para baixo. Qual é o próximo campo do veículo? Daí, agora eu posso lá olhar. Então, subo. Ah, é o placa. Então, vou dar aqui, ó, um copy. Para não ter que escrever ali, mas poderia escrever, tá? Ctrl V, então, veio placa. É do tipo char, porque tem letras junto, né? E ele tem o tamanho de 8. Então, é um char, tamanho lente, né? 8. Agora, qual é o próximo campo? Daí eu vejo lá. Ah, agora o próximo é o CLI código, que é do cliente, né? Então, olha só, eu vou lá e boto CLI código. Mais adiante, pessoal, a gente vai conhecer o que é uma chave estrangeira, daí vai mudar isso aqui, tá? Mas, por enquanto, eu vou botar ali o CLI código, que é um inteiro também. Beleza. Que vai vir lá da tabela de cliente. Joia. Então, beleza. Criei ele ali. Agora, o próximo vai ser o veicor, que é um char de 20. Veicor, que é um char tamanho 20. Depois eu tenho o ano, que é o VEI ano, que é um inteiro também, são 4 números, né? E, por fim, o VEI modelo. Olha só, conferindo se está tudo certinho, se não tem espaço, se não tem nada errado, escrito errado, tudo maiúsculo, né? E o VEI modelo vai ser um char de quanto mesmo? De 30. Feito. Então, eu fiz todos os códigos, todos os campos. Então, eu
tenho as minhas duas tabelas. Então, salvo ali para não perder nada. E agora a pergunta que não quer calar é o seguinte: como eu faço, através do meu desenho, que é esses dois caras aqui, criar automaticamente as tabelas verdadeiras no meu banco de dados? Aí existe um processo aqui no desenhador, que é o seguinte: designer, generate script, eu vou gerar um script, vou dizer aqui, ó, que eu quero que pare no script executive e que quero dar um update na tabela. O que é um update? É uma atualização. E a minha base de dados que eu quero fazer essa atualização é o estacionamento banco EFDB, apelido este. Como eu estou com ele aberto ali no verde, ele já puxa essas informações para mim, tá? Então, a única coisa que eu tenho que fazer depois do Generate Script é botar esse run aqui, ó, run. Então, esse run, o que ele fez? Ele leu toda a informação das tabelas lá, ó, tá vendo aqui, ó, nome de 60, CNPJ, e criou um script em SQL, que é uma linguagem que a gente ainda vai aprender. Agora eu quero que ele execute esse script lá naquele base de dados lá. Então, para mim executar lá isso aqui, eu tenho que estar aqui, ó, com ele escolhido este aqui, e tenho que marcar que é a ligação atual. Marcando a ligação atual, eu vou apertar uma única vez o verde, que é o play aqui, que é o executar esse script. E daí ele vai executar esses comandos aqui que foram criados a partir do desenho lá no meu banco de dados, criando as tabelas. Então, vou rodar, ó. Se deu tudo certo, ou seja, não teve espaços entre os campos, não teve acentuação, não teve nada errado, ele vai dar aqui, ó, o script foi executado com sucesso. Se ele der que deu erro, você tem que verificar lá no seu desenho o que tem de errado. Mas, por enquanto, aqui ele deu ok com sucesso, eu vou dar um ok aqui. Posso fechar essa janela aqui de script, que não preciso dela, pois eu tenho o desenho. E posso fechar meu desenho momentaneamente, porque ele está salvo. Agora, olha lá na esquerda. Onde não havia nada, agora existem duas tabelas. A tabela de veículo e a tabela de cliente. Se eu der 2 cliques na tabela de cliente, ó, clic, clic, ele vai mostrar o que ele criou para nós aqui, ó. Ele criou toda a estrutura com a chave, inclusive ali, ó, a chave primária e toda a estrutura, ó. Cliente, nome, etc. Agora, se eu apertar aqui, ó, na aba, olha que tem várias abas aqui, ó. Se eu apertar na aba dados, você já consegue enxergar ela como você enxergaria no Excel. Olha, CLI código, CLI nome, CPF, telefone, e-mail, e posso ir andando para a direita, ó. Data NASC, autorizados, endereço, e ainda posso olhar, tá vendo aqui embaixo onde diz visualizar como formulário? Clico ali, eu posso ainda enxergar como um programa já, ó. Código, nome, CPF, telefone, autorizados. Lembra lá o campo date, ó, ele já larga ali as barrinhas para mim. E eu posso ir inserindo dados a partir daqui com o maisinho aqui, com o confirmar. Mas isso é para a próxima aula. Hoje eu queria apenas mostrar o nosso desenhador e é a partir de uma análise de dados que a gente fez aqui no Word, uma análise da situação, a gente teve que ir no cliente, saber com o que ele trabalhava, e a gente teve que fazer um levantamento do que é importante para aquele processo, e, em cima disso, criar as tabelas de dados, tab veículo, tab cliente, e ainda a gente viu quais são os tipos de dados que eu posso ter dentro de uma tabela. A gente viu só 3 hoje, inteiro, 4, na verdade, inteiro, char, float, que é com caso decimais, a gente não usou ainda, e o date, que a gente já usou ali na data de nascimento. Então, pessoal, olha só, eu vou parar de transmitir, então, a minha tela aqui.
parei o compartilhamento e quero falar o seguinte com vocês. Eu sei que não é fácil, né? É um processo que a gente pegando jeitinho ali, qualquer um consegue fazer, tá? Tem mais outras particularidades, não é tão simples, né? Eu quero que vocês saibam que, falando de mercado de trabalho, hoje, eles chamam de DBA, que é um Database Administrator, ou seja, um administrador de banco de dados, ou seja, esse programador que faz essas tabelas, esse programador que monta todos esses desenhos ali, ele ganha mais que um programador de sistemas, ou seja, aquele que vai lá e faz o programa mesmo. Por quê? Porque esse cara, que é o DBA, que é o Database Administrator, ele, além de fazer essas tabelas e tal, que não é tão difícil, ele tem que controlar a segurança da informação, ou seja, ele tem que sempre fazer backups, ele tem que controlar esse banco de dados para ele ficar sempre íntegro. Então, esses casos, no mercado de trabalho, ganham mais que programador. O detalhe é que muitas empresas acabam não contratando um DBA, e sim contratando um gerente de TI, ou somente o programador, que também faz esse trabalho, sabe? Mas agora, em grandes empresas, existe esse cargo, e esse cargo ganha mais, assim, se nós fosse colocar numa nivelação, assim, estaria assim como o técnico de informática, daí vem o cara que trabalha nos sistemas, né? E daí depois tem o cara que faz o sistema, que é o programador, daí vem o cara do banco de dados, e por fim o analista de sistemas. Claro, o analista fica mais em cima, né? Porque o analista é o mais complexo de todos. Ele tem que saber o banco de dados, ele tem que saber programar, ele tem que saber as regras de negócio, que é essa parte que eu falei que tem que ir lá conhecer o trabalho do cliente, né? Então, mas existe essa nivelação aí de salários, cargos de salários. Eu só queria comentar com vocês que um analista de banco de dados, ou seja, um DBA, ele assim é melhor remunerado que até mesmo que programador, né? Então, se você, gostei disso, vou me especializar em banco de dados, é um bom caminho, sabe? É um bom caminho. Lá na empresa, lá, que eu sou um dos proprietários, eu que cuido dessa parte de banco de dados. Porque não é só isso, não é só criar. Existe uma coisa importante, que é quando eu vou vendendo um cliente e ele já tem um sistema, eu tenho que ler todas as informações, todos os dados dele, ou seja, lá, todos os clientes dele, todas as movimentações dele, todos os produtos, e tenho que gravar no banco de dados novo, sabe? Que seria do programa novo. Então, existe uma coisa chamada migração de dados, que é ler de um e gravar no outro. Então, essa conversão de dados de um para outro é uma coisa que é uma das coisas mais caras quando tu compra um sistema, né? Então, eu quero comprar um sistema, custa, sei lá, 2.000, mas eu quero importar os dados do sistema velho, aí custa 5.000. Entendem que custa mais caro a tua informação do que o próprio sistema. Então, para te ler de um e gravar no outro, existe uma coisa chamada de migração de dados. Essa migração de um para outro é através desses scripts, que é mais ou menos aquilo que a gente viu ali, é gerar um script que leia o velho e grave no novo. Isso é uma das partes mais caras hoje em TI, tá? Então, por isso que ele eleva o patamar do DBA, que é o Database Administrator. Bem, a gente viu hoje ali, de novo, como criar um banco de dados, como criar o desenho dele, e a gente conversou um pouco sobre tipos de dados, né? Inteiro, float, string, e tem outros tipos que a gente vai ver ainda, né? Isso a gente precisa saber, e é a partir lá da cadeira de lógica que a gente já aprende quais são os tipos de dados, né? Pelo menos quando eu ensinava banco de dados, a primeira coisa que eu ensinava eram os tipos de dados. Sabendo isso, a gente também viu que existem algumas regras, né? Não é só sair criando banco de dados ali, qualquer nome de tabela, qualquer nome de campo. Não.
Existem algumas regras para que, se alguma outra pessoa tiver que trabalhar ali com o seu projeto, geralmente não é só uma pessoa que trabalha num projeto, né? Geralmente são várias pessoas que trabalham em um projeto. Então tem que ser uma coisa ordenada, uma coisa que possa identificar quais são as informações, né? Então, para isso existe uma nomenclatura, existe uma conotação. Então, é aquilo ali, de botar o tab na frente, quando é o nome de tabela, de botar o nome do assunto na frente dos campos, né? Mas, quando chegar lá em programação, no quarto semestre, lá, eu vou mostrar para vocês, na prática do programa ali, como é preciso ter esses nomes certinhos, né? Senão, você vai chegar lá, você vai ter 500 campos chamado código, e você não vai saber que código é da onde. Então, para isso, existe toda essa organização, né? Certo, pessoal? Na próxima aula, então, vou mostrar para vocês um banco de dados lá do meu trabalho, para vocês terem uma ideia de quantas tabelas tem e etc. Vou mostrar o desenho também desses bancos, para vocês verem como é uma coisa bem complexa, né? E que sem esses desenhos você acaba se perdendo, porque é um emaranhado de informação, né? A gente está falando num pequeno projetinho ali de estacionamento, só 2 tabelinhas e já estamos começando a ficar apavorados, né? Mas não, isso é só a pontinha do alfinete do iceberg, certo? Então, o banco de dados é muito mais que isso. Eu espero que essa aula tenha sido produtiva para vocês, tá? Revejam essa aula, deem mais uma lida no manual de vocês, e na aula que vem a gente vai refazer todo esse processo com outro assunto. Ah, vamos pegar lá, agora vamos fazer de uma sorveteria. Daí a gente vai fazer um outro baseado nisso, certo? Revejam essa parte de tipos de dados, falem com o professor de lógica para ele falar de tipos de dados, né? Inteiro, float, char, para ele ensinar mais você sobre isso, que a gente vai ocupar bastante aqui, tá? Então, a aula era até aqui e espero que tenham aproveitado. Certo? Aquele abraço e vou parar a gravação por aqui. Até mais. Boa noite.